Então, pessoal, boa noite. Esse é o nosso segundo encontro da disciplina de Sistemas de Informação. Como nesse semestre a gente está mais corrido, hoje a gente já vai ver a seção 1.2 e 1.3. Se vocês estranharem que eu estou olhando um pouquinho mais para cima, é porque eu coloquei uma televisão aqui para projetar vocês mais em cima, para conseguir ver vocês. E o slide está aqui embaixo. Então, quando eu estiver olhando meio perdido, é porque eu estou olhando para vocês. Hoje, eu optei por a gente avançar logo 2 sessões, porque a sessão 1.2 é a mais curta em conteúdo. Então, a gente já vai conseguir ver 2 sessões hoje para garantir que a gente consiga terminar o conteúdo todo. Então, e não fica puxado, não fica tão desgastante. Então, seguir aqui para o nosso roteiro, para a gente conversar um pouquinho como que vai acontecer hoje, para que vocês não fiquem perdidos. Então, primeiro sobre as câmeras, como a gente combinou na aula passada, pedi para que vocês liguem aí o cantinho de vocês, né? Não precisa só mostrar o rosto, para que a gente tenha uma interação e consiga conversar. Se você estiver num lugar que é quieto, pode deixar o áudio ligado, direto, para que a gente consiga conversar durante a aula. Se não, deixa no mudo, quando tiver necessidade de falar, aí vocês ligam e desligam posteriormente ao comentário. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Elton, Ricardo. Vou ficar no aguardo. Estão me escutando? Estão conseguindo me escutar direitinho aí? Eu coloquei na televisão, não sei. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Elton, Ricardo, estão me escutando? Boa noite, professor. Estou escutando. Vocês começaram a escutar agora ou antes não estavam escutando nada? Não, eu tava fazendo um negócio aqui, eu acabei não ouvindo. Tranquilo. Depois eu vou colocar de novo a televisão para fazer o teste. Eu coloquei a Tá, imagem de vocês na televisão, aí eu já fico sabendo se está funcionando ou não. é assim. Compartilhar. Continuam me escutando? Sim, Ótimo, então tá beleza. Deixa eu só organizar o setup aqui de novo. E como vocês não responderam, eu estava na dúvida e acabei tirando do HDMI. Então, como eu estava falando antes, eu coloquei uma televisão aqui atrás. Se eu ficar olhando para cima aqui, é porque eu estou olhando para vocês. Pronto, tá direitinho. Então, hoje a gente vai ver 2 sessões para que a gente consiga fechar nosso conteúdo direitinho. A sessão 1.2 ela é bem curta, então eu já juntei os conteúdos por conta disso. Deixa eu voltar aqui, estão me escutando com o nome correto.
Opa, aí chegou mais gente. Liberando aqui, só um instante. Entrou mais um. Então vão se ajeitando aí, ligando as câmeras. Acabou de chegar mais um. Vamos ver. Professor, Oi, diga lá. aqui a opção da câmera tá mostrando a mensagenzinha que o vídeo foi desabilitado pelo administrador. Isso é aqui no aplicativo alguma configuração ou é no da conta do Teams? Deixa eu olhar. Se eu está definido como não encomendado. Deixa eu olhar aqui. Se tem algo. Apareceu isso para mais alguém também? Olhando aqui as permissões. Tá. Tá tudo permitido. Câmera, localização, notificações. Pronto, apareceu. O Antônio Vitor. Fala, Antônio, tudo bom? Ficou até grandão vocês agora. Olá, professor. Boa noite. Então vamos lá. Você estava na aula passada, Antônio? Sim, tava sim. Beleza. Os demais eu lembro que estava. Então, vamos para o assunto. Se tu conseguir colocar, beleza. Se não conseguir, tudo bem. Tenta mais tarde depois, Elton, beleza? Então, Ok. sobre as câmeras, vocês deixam aí ligados sempre no primeiro horário quando a gente estiver no conteúdo. Quando a gente for para a fase das atividades, aí vocês podem desligar como a gente combinou antes, beleza? Se tiver dúvida, volta aqui que dentro do horário eu vou estar respondendo vocês. Sobre o acesso às aulas pelo portal. Ontem vocês tentaram acessar o vídeo da aula direto pelo aquele link de transmissão do portal, que tem ali na coluna, transmissão ao vivo. Fizeram um teste com um professor, tiveram alguma dificuldade. Ou já vieram para um link externo como a gente está fazendo hoje? Como é que foi a experiência de vocês? Professor, eu vim pelo link externo, né? Foi compartilhado lá no grupo. Certo, mas ontem foi assim também? Não, ontem não estava disponível no portal da aula que eu tive. Beleza. Você, Antônio, foi junto com o Elton? Mesma situação? Não, ontem eu ainda não consegui acessar meu portal, tá dando erro ainda. Ah, beleza, então tranquilo. Sem problema. Então, a gente vai fazer o seguinte: quando a gente terminar a aula de hoje, a gente vai fazer um teste. Aí, quem já tiver com acesso, a gente já faz o procedimento. Vamos garantir que a gente vai ver o conteúdo hoje direitinho. E aí, quando terminar essa aula, a gente já faz um teste para ver quem está conseguindo acessar, os problemas que a gente vai ter, sem que o conteúdo seja prejudicado. Tudo bem? Então, deixa eu botar aqui. Opa, Luiz Gustavo chegando também. Luiz Gustavo estava na aula passada também. Então, mudar aqui a exibição para vocês. Estão conseguindo ver o slide direitinho, né? Então, sobre a câmera, é isso que eu já falei com vocês. Enquanto a gente estiver no primeiro horário, vocês deixam ligados no conteúdo, acesso às aulas pelo portal. Vocês disseram que ainda não tiveram aula sim, né? Hoje a gente vai testar no final do encontro. Se eu esquecer, vocês me lembrem, porque é importante. Acredito que na semana que vem nenhuma aula vai ser mais por link externo. Sobre acompanhamento de notas. Não sei se vocês sabem, mas os professores conseguem ver como é que vocês estão caminhando, né? Em pontuação de atividade transversal, em pontuação respectiva da disciplina. E aí eu vou dar uma olhada aqui rapidinho para dizer para vocês já como é que está, quem já está atento, já começou a fazer, para ficar tranquilo quando chegar nas oficiais, até para eles informarem para vocês o que eles fizeram para alcançar essa pontuação, para a gente já trocar essa ideia. Tá abrindo aqui de novo. Eu não vou compartilhar porque tem a nota de todo mundo, mesmo estando no início, né, não tem muita coisa, mas para não gerar confusão, ainda mais porque está sendo gravado, eu vou só falar alguns casos que estão positivos para a gente se espelhar neles, tá? Então vou abrir aqui o relatório e comentar com vocês.
E se das pessoas que tiver uma situação boa estiver aqui, a gente vê o que eles fizeram para estar já assim. Só um instante aqui, terminando de abrir, sistema de informação gerencial. Vamos lá, portalzinho. Estranho. Não abriu ainda. Normalmente isso aqui não dá problema, não. Tentar entrar e sair aqui rapidinho para ver se resolve. Se não abrir agora, eu vou deixar carregando. A gente vai para o próximo ponto do roteiro. Depois a gente volta nisso. No mais, o que eu aconselho que vocês façam logo são as atividades transversais. E a principal delas é o desafio nota máxima. Então, aparecer alguma coisa do desafio nota máxima para vocês, arrochem que ele é importante, certo? Então, se você faz essa pontuação pronta, agora eu estou vendo o Elton. Então, se a gente faz já ganha esses 3.500 pontos aí no portal, fica bacana. Que está um pouquinho lento para mim abrir, então eu vou ver só no final e dizer para vocês. Mas eu já vi que tem alguns alunos já com 1.500 pontos de transversal. No total do semestre, não do bimestre, você já tem o total de transversal 3.500. Então a pessoa está se aproximando já da metade da pontuação e a gente está bem no início ainda, então muito positivo. Acho que tem 3 ou 4 pessoas da sala de vocês que já estão nessa situação. Então já fica bem legal e eu vou colocar uma meta para vocês de pontuação do portal para que vocês não se preocupem, não fiquem precisando de ponto depois. E aí eu dou uma bonificação para vocês para quem alcançar. Então, sobre acompanhamento de notas, eu tenho a falar para vocês isso. Sobre a divisão das notas de vocês na sala, vou tentar abrir aqui também. Na aula passada a gente não falou como que é a estrutura das notas do bimestre, para que vocês fiquem sabendo que às vezes o aluno fica perdido, né? Tá bem lento para abrir hoje. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu ver se abre. Se abrir, eu compartilho aqui a tela com vocês. Não está em manutenção, não está disponível. Então, vou colocar no slide aqui, vou editar o slide com vocês rapidinho. Vocês estão conseguindo ver eu mexendo? Sim, tá dando para Então, ver. beleza. Eu vou colocar só no primeiro bimestre, para a gente já ter uma noção. Então, no primeiro bimestre da gente, deixa eu ver a disciplina de vocês, a avaliação oficial é no dia 7. Opa, chegando mais uma, Maria de Lourdes. É no dia 7/10. A gente tem a avaliação oficial 1, que vale pontos. E vocês sabem que a oficial 2 vale, né, mais 4.000. E que para vocês passarem, vocês têm que atingir... Deixa eu colocar... Pronto. O que a gente vai fazer? Só um instante. A gente vai ter as atividades da consultoria. E a atividade da consultoria vai valer 800 pontos. E vai ter um bônus. Totalizando aí, a gente tem 1.000 pontos em sala de aula. Esses 1.000 pontos vocês vão conquistar fazendo a disciplina comigo. Como é que acontece? Eu passei para vocês na aula passada uma atividade da consultoria, que o Ricardo, o Elton me mandou agora, eu já dei uma visualizada, né? Aceitava até 5 pessoas, tem um grupo de 5 lá já, e que eu vou acompanhar com vocês. Só um instantezinho.
E aí, a cada encontro, a gente vai dividir isso aqui. 200 pontos da parte que vocês já me entregaram, mais 200 pontos que eu vou passar hoje para vocês, e 400 na apresentação depois. Então, comigo, vocês vão conseguir essa pontuação aqui. Isso aqui é um bônus de quem conseguir a pontuação na transversal. Aqui eu ainda vou passar para vocês a data direitinho. É para oficial, né, professor? Isso aqui é até o primeiro bimestre. Na oficial vale 1.000 pontos. E aqui é o que a gente vai ter em sala de aula. No portal aparece para vocês em atividade em sala de aula. Isso aqui é comigo. Quando é atividade transversal, aí você vai conseguir direto lá direto pelo portal. O que vocês vão conseguir comigo é isso aqui, certo? Então, eu tenho 1.000 pontos para trabalhar com vocês. Eu vou dividir em 800 pontos da atividade da consultoria, onde eu já passei 200 para vocês. O que vocês me entregaram hoje. Eu ainda vou dar mais um tempinho para vocês fazerem hoje. E vou corrigir, vou comentar com vocês para a gente conseguir fazer. Opa, tá mexendo sozinho aqui. Para a gente conseguir fazer essa segunda parte que vale mais 200. Quando a gente ajeitar essa segunda parte que vale 200, a gente consegue fazer a apresentação de 400. Aí a apresentação, tanto pode ser pelo Teams aqui, como pode ser pela gravação, mas isso aí a gente conversa quando tiver reunião do segundo 200 pontos. E esses 200 pontos aqui eu vou colocar uma meta nas atividades transversais no portal. Eu ainda vou ver se eu vou colocar 1.500 ou 2.000 pontos. Quem atingir essa meta até dia tal, aí ganha mais esses 200 pontos, beleza? Então, é assim que a gente vai dividir a nossa nota nesse primeiro bimestre. Beleza. Alguma dúvida até aqui? Para quem já possa ir para o assunto? Então, vamos lá. Todo mundo que está aqui, já tem gente que não está no grupo, né? Que tem mais de 5 pessoas. Todo mundo que está aqui veio na aula passada? Eu estava, pelo menos. Beleza. Então, vamos lá. Se tiver alguém que tenha faltado, quando chegar na parte do trabalho, me procura. Então, acompanhamento das notas é isso, acesso das aulas pelo portal. Quando chegar no final do conteúdo do encontro de hoje, a gente faz um teste para que vocês já saibam como fazer. E hoje a gente vai ver a sessão 1.2, que é bem curtinha, e a sessão 1.3. Depois eu vou dar um intervalo para vocês. O intervalo vai ser um pouquinho maior. Quem não tiver vindo na aula passada vai dar tempo de correr e tentar entregar alguma coisa hoje. E depois eu vou comentar a atividade com vocês e passar a segunda parte da missão, que seria esses outros 200 pontos, que é para a semana que vem, certo? Então, o semestre é mais corrido, como vocês estão vendo aqui, ó, no dia 7/10. Então, um pouco mais que um mês, a gente já vai estar fechando o primeiro bimestre. Então, quanto antes a gente já ganhar nossas pontuações, já conseguir concluir o conteúdo, melhor. Então, vamos ao que interessa, sobre a aula de hoje. Vou colocar um pouquinho maior aqui para vocês conseguirem enxergar. Sobre o conteúdo de hoje, começando pela seção 1.2, a gente vai ter conceito e perspectiva de sistemas. Na aula passada, a gente já teve uma noção geral do que era sistemas. Quem consegue falar para mim o que são sistemas? Ricardo, Igor estava na aula passada também, o Elton. O que vocês entendem por sistemas? Eu falei para vocês que tinham 3 coisas que a gente tinha que lembrar. Elton tá falando, tá com o microfone desativado. Eu tô vendo o Elton mexendo a boca. É uma gafe minha com esse microfone aqui, professor. Tenho um problema com ele. Tranquilo, sem problema. Diga lá. O senhor comentou que o sistema ele é composto por partes, né? Isso, ótimo. Integram um todo e que elas são compostas ou criam
pelos dados e pelas informações. Beleza. Gostei da parte que você disse sobre que o sistema tem partes, né? Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar sobre o sistema é isso. Sistema é algo complexo. Algo complexo é o que tem várias partes. E essas partes, elas se relacionam. Então, a gente sempre tem que falar a palavra elo, ligação, conexão, inter-relação, alguma coisa nesse sentido, que indique que essas partes que você falou estão conectadas e que elas funcionam como um todo. Outra palavra boa que você utilizou foi esse todo. Então, é sempre isso. Partes que se relacionam e funcionam como todos. Então, se você falar essas três situações, você consegue definir um sistema. Quando você falou de dados e falou também de informação, todo sistema ele é alimentado de dados. É correto. Mas dado e informação está mais ligado à definição de sistema de informação, né? Que tem entrada, processamento e saída. Os dados, eles vão estar na entrada ou na saída? Vocês lembram? E qual que era o termo em inglês que eu utilizava para essa entrada de dados? Entrada é o int. Tá Input. certo. Os dados vão estar na entrada, né? Para ser processado. Para te dar informação. Pronto, aí, ó. O Antônio falou certo, ó. Input, né? Então, input são dados, entrada de dados vai alimentar o sistema, né? São as minhas matérias-primas ali, o que vai fazer o sistema funcionar. Com dados eu consigo processar e depois de processar aqueles dados se tornam informação. O dado não precisa ser útil necessariamente, como eu dei o exemplo para vocês na aula passada sobre o número 5. O número 5 pode estar lá no meu sistema, pode estar armazenado e não significa nada. Sozinho ser qualquer coisa, eu vou chamar de dado. Mas quando eu relacionava esse 5 com o valor de algo, a quantidade de alguma coisa que está no meu estoque, aí ele vira uma informação. E essa capacidade de relacionar ele com algo, num banco de dados, numa planilha, em algum tipo de sistema que relaciona essas partes, é um tipo de processamento. Relacionar é um tipo de processamento, certo? Então, essas informações que saem do meu sistema, eu chamo de output. A gente deu até o exemplo do outdoor, que fica fora. Né? Então, a ideia de saída. Então, sempre um sistema de informação é isso: entrada, processamento e saída. Na entrada, eu tenho os dados, o processamento é o que transforma os dados em informação, e a informação são as saídas, que eu vou chamar de output. Né? Outra coisa que a gente viu na aula passada foi sobre sistema aberto e fechado. Né? Alguém lembra sobre o sistema aberto e fechado? O que diferenciava um do outro? Boa noite, professor. Boa noite, Ricardo. É o Ricardo, né? Sou eu. O Ricardo eu já reconheci por causa da foto do WhatsApp. Oh. Show de bola. Alguém lembra aí sobre sistema aberto e fechado? O que a gente conversou na aula passada? Nós citamos o homem como exemplo, né, professor? Sistema aberto é aquele que sofre influência da parte externa. Perfeito. Muito bom, Ricardo. E sistema fechado, qual foi o exemplo que a gente utilizou? Os órgãos do próprio homem também. Não foi o homem. Semáforo, professor. Perfeito. É o Igor que falou semáforo? Isso. Show, exatamente. A gente deu até um exemplo. Se tem um acidente ali na frente do semáforo, o que acontece com o semáforo? Ele continua a vida dele, ele segue o que foi programado. Né? Então, ele é um sistema fechado. Ele foi programado para fazer algo e ele vai continuar fazendo, independente do que está acontecendo externamente a ele. Né? Já o homem, ele sofre influência. A gente até falou da mulher, ou outra pessoa que ele se relacione, né? Da empresa, dos amigos. Ele é um ser, né, que recebe entradas de outro sistema e dá saídas para outros. Eles se relacionam. E o maior exemplo de sistema aberto que a gente tem para a disciplina e que a gente conversou na aula passada foi qual?
Como é a Qual é o pergunta, professor? Qual é além do homem, a gente falou de um outro sistema aberto, que vai ser muito utilizado na disciplina. Quem é esse sistema aberto que a gente mais vai conversar sobre a disciplina? Empresa. Exatamente. Empresa. Era a empresa. E por que uma empresa é um sistema? Porque ela, dentro dela existem partes que se relacionam como um sistema. Quais são essas partes da empresa? A gente pode definir elas como setores, como financeiro, administrativo. Muito bom, Igor. Show de bola. Exatamente isso. Eu posso chamar, em Ela vez de setor, de departamento. recebe dados, né, professor? Faz o processamento. Certo. E beleza. Só que se a empresa só se interagisse entre os setores, entre os departamentos, ela seria apenas um sistema fechado, certo? Fechado. O que Certo. caracteriza ela como um sistema aberto? Porque Os clientes, as outras empresas, Pode falar, Ricardo. os clientes, as outras empresas. E são outros sistemas que se relacionam com ela. E se tem influência, se tem relação, significa que é um sistema aberto. Toda vez que algo externo tiver influência, tiver troca ali, entrada e saída entre eles, né, modificar alguma coisa, como um cliente, um concorrente, um acionista, um fornecedor, o governo, é algo externo que tem influência sobre a empresa, e a empresa, por ter influência de algo externo, é um sistema aberto, e é sobre ela que a gente vai falar na disciplina. Então, conversamos sobre algumas coisas da aula passada, uma revisão rápida aí, se alguém não tiver vindo, e a gente vai continuar agora para o 1.2, só um instante. Então, aqui a gente tem, como um dos conteúdos da gente, conceito e perspectiva de sistemas. O conceito a gente já sabe, o conceito de sistemas. Falta para a gente a ideia de perspectiva de sistemas. O que vocês acham que vai ser isso aí, sobre perspectiva de sistemas? Seria o que a gente pretende, é o ponto que a gente pretende chegar com eles no sistema? Gostei. Perspectiva é algo que dá a ideia de ser futuro, para frente. Né? Então, a gente tem que começar a entender por que a gente vai utilizar isso. Os efeitos que tem. Então, hoje a gente já começa a imaginar mais a longo prazo. Né? E uma empresa, a ideia é que ela viva durante muito tempo e que ela alcance, né, as suas missões, né, que ela permaneça com seus valores, atinja seus objetivos. Né? Toda empresa tem suas missões, ela quer alcançar determinada posição a nível nacional, quer alcançar determinada posição a nível internacional. Então, isso é bem comum. Outro ponto que a gente vai ver, conceito e perspectiva de sistema de informação. Então, a gente pega sistemas que a gente já sabe o que é e sistema de informação que a gente já sabe o que é também. Né? Sistema de informação é aquela estrutura que a gente já viu. Eu tenho entrada, processamento e saída de dados. E no final aí eu tenho informação porque é o produto que ela me dá, é o resultado. Eu uso um sistema porque eu preciso de informação. E a base de uma empresa, e uma empresa precisa de informação para ter uma perspectiva futura. Né? Então, os sistemas eles vão se encaixar nisso aí. E a principal palavra dessa sessão é processos. Processos de negócio. É a palavra que a gente vai adicionar, porque você percebe que até aqui, sistemas e sistema de informação não era novidade, né? A gente só vai caminhar mais um pouquinho com esses conceitos. Agora, quando a gente fala de processo de negócio, já é um termo novo para a gente. E, por fim, ele fala sobre o papel do administrador frente ao sistema de informação. Então, essa é a parte do conteúdo do 1.2. Ele continua com o objetivo do encontro, compreender os princípios de sistema de informação, a relação de sistema de informação com o processo de negócio. Então, ele relaciona um termo que a gente já conhecia com um novo, que é o processo dos negócios, e o papel do gestor, como a gente falou antes. Então,
Primeira frase aqui do Oliveira para a gente, de 2014, ele diz o seguinte: sistema é um conjunto de partes interagentes. Novidade até aí? Não, é o que o Elton já havia falado, né? Então, ó, perceba, toda vez que a gente fala de sistema, tem aqui partes. E aí vai ter outra palavra que dá essa ideia de elo, interagir, conexão, tudo tá certo. Agora você tem que ter a ideia de partes e a ideia de conexão e a ideia de funcionar como um todo, um total, de forma inteira, né? Não se prenda a uma palavra, se prenda ao entendimento do conceito. Aí ele fala, e interdependentes. Por quê? Porque ele pode funcionar sozinho, mas pode funcionar com a interação. Não é porque ele está funcionando dentro de um sistema que ele não vai ter suas atividades sozinho, né? Se a gente pegar um departamento, pegar um setor, tem algumas funções, algumas atividades que são específicas dele, e bola para frente, né? Mas não vai deixar de interagir com os outros para o funcionamento da empresa. Então, por isso que é interdependentes. Né? Ao mesmo tempo que eles se relacionam, eles têm a sua responsabilidade, têm a sua função dentro do sistema, que conjuntamente formam um todo unitário. Aí, ó, para vocês, ó, como eu falei. Então, sempre que for falar de sistema, lembra que tem 3 coisinhas. A primeira, partes. A segunda, interação. A terceira, todo. Qualquer definição de sistema básico, não sendo computacional que você pegue, baseado na teoria do sistema, vão ter essas 3 partes. E aí, tá a prova do que eu digo para vocês, ó, partes aqui, interagentes e todo. Então, ficar com isso na cabeça, vocês não erram questão sobre o sistema. Formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função. Então, continuando. Implementação do sistema. É necessária uma razão comercial de fato para ver a implementação. E o que seria uma razão comercial para implementar um sistema? O que vocês acham que seria essa razão? Uma entidade, uma empresa, uma cooperativa. Não, pensem assim. Bora substituir razão comercial por motivo. O que faz uma empresa... Opa, caiu aqui rapidinho. A internet caiu. Oi? Não sei não. Opa, voltei. Tinha caído aí para vocês? Não, senhor. Tinha. O que faz uma empresa resolver implementar um sistema? Qual o motivo que leva a empresa... precisamos de um sistema. É só por ter, porque o concorrente tem... Facilitação operacional, organização. Bora lá. Primeiro, Antônio, que eu vi aqui na câmera que estava falando. Diga lá, Antônio. Organização. Organização, uma boa palavra. Organização em que sentido? Como você imagina essa organização que um sistema pode ajudar? Pode ser na rotina da empresa, né? Sim. Seja um sistema. Beleza. Luiz, quer falar também? Professor, o primeiro benefício que ele vai trazer para a empresa é a organização. O segundo vai ser a interação e a cooperação entre os setores para atingir determinado objetivo, né, para produzir. Então, a empresa tem uma finalidade. Ela tem os setores, ela precisa organizar esses setores e dentro dele vai ter sub-organizações, todos vão trabalhar juntos para obter um resultado. Beleza. Quem mais? Luísa, que começou a falar. Melhoria de controle. Gostei, controle, é uma palavra nova aí. Né? O controle pode estar relacionado até com a organização que o Antônio falou, né? Era nesse sentido, Antônio, que você estava pensando? Sim, Valeu. Mais alguém? Ricardo tinha falado também? A organização dos inputs, né, professor? Um melhor controle do processamento, controle também da saída dos outputs também. Facilitação nessa organização. Sim. Mas, bora pensar o seguinte. Se vocês fossem donos, pode ser até que sejam, né? Se vocês fossem donos de uma empresa, assim como
por coisas para casa, a gente não coloca a mão no bolso sem perceber um problema. A gente tem um problema primeiro para depois, né, arranjar uma solução, para investir e resolver. O ideal é que a gente tenha um planejamento, né, se adeque às novas tecnologias, esteja à frente disso, se preparando. Né? Mas a gente sabe que na maioria dos casos o problema primeiro acontece e depois gera uma solução. A gente vai atrás disso. E é justamente isso que vocês fizeram lá no trabalho. Né? Primeiro, compreender os problemas. Né? E até no trabalho que eu vi, vocês já aceleraram um pouquinho. Na parte dos problemas, vocês já estavam entregando as soluções, porque é realmente isso. Você já enxerga um problema e já sabe mais ou menos como quer resolver ele. Então, é muito ligado isso. Né? É uma chave ali, né? Encaixa. Você acha um problema e aí vai encontrar uma solução. Então, os problemas que poderiam ser essas razões comerciais era o cara, por conta de um descontrole, está começando a errar a quantidade que ele tem no estoque e não conseguir fazer as reposições corretamente. Isso é uma motivação, é uma razão comercial para que ele contrate um sistema. Um exemplo que tem no Coisas para Casa, né, que é o exemplo que tem na nossa apostila, que a gente pode abordar também. Controle de estoque, né, professor? Isso, justamente. É a perda de mercadoria por roubo que ele estava tendo. Né? Então, é outra razão comercial para implementar o sistema. Sobre o que vocês estão falando de organização, que o Antônio falou como organização, a gente pode entender ali, e o que o Ricardo trouxe como inputs e outputs, é que a gente pode ter um melhor relacionamento entre os setores e os departamentos, né, na comunicação entre eles, para não atrasar nenhum processo, para que a empresa funcione como deveria funcionar. Então, a gente tem vários motivos, a gente pode ficar 1 hora aqui falando sobre vários motivos que pode incentivar a você implementar um sistema. Né? E é importante que você tenha motivo para implementar. Se ainda não está no momento, né? Principalmente com empresas muito pequenas, pode ser que investir no sistema seja o início, né, de uma época ruim para a sua empresa, porque sistemas são caros. Então, pensa assim, você começou a vender geladinho e começou a ganhar alguma coisa com isso. Só que o geladinho não gera tanto dinheiro ainda se você é só uma pessoa ou duas vendendo numa escola. Você vai comprar um sistema para controlar isso? Não, você faz uma planilha, você consegue anotar no caderno, e isso é um sistema. Já está valendo. Não é um sistema computacional. Né? No caso da planilha, vem até ser, mas no caso do caderno, não. Então, é necessário sistemas para controlar. Não necessariamente todo sistema é computacional. A maioria é computacional, sim, é verdade. Então, você tem que saber também, né, sobre o bolso da empresa, até onde ela pode pisar. Né? Às vezes, as empresas querem fazer um sistema, a empresa já é grande, quer fazer um sistema para reformular como tudo funciona na empresa. E reformular um sistema é dor de cabeça. Né? Você tem que treinar o funcionário, explicar como é que vai ser a nova logística. Ele tem que entender que aquilo ali está sendo bom. E o posicionamento da maioria dos funcionários por mais que o sistema seja bom, é ficar contrário a ele. Por quê? Porque o cara já está acostumado a fazer o trabalho dele, já é competente do jeito que faz, já faz as coisas de modo automático. Então, essas mudanças geram um certo posicionamento ruim por parte da maioria dos funcionários. Então, você tem que explicar que ele vai ganhar tempo, que os processos vão ser mais rápidos, que ele vai ter a garantia que a venda dele vai ser computada da forma correta. Então, você tem que deixar claro para ele entender o motivo da mudança e não achar que aquela mudança é só para o dono, mas também vai favorecer ele. Então, tem várias razões que podem fazer a gente implementar um sistema, né? E essa razão comercial. Então, quando vocês verem razão comercial, pensa assim, no motivo, né? Que pode gerar prejuízo, né? Pense na razão pela qual pode motivar
uma pessoa colocar a mão no bolso para investir no sistema. Então, essa disciplina basicamente é para que vocês tenham esse feeling. Quando é que eu preciso? Esse problema se resolve como? Como o sistema pode ajudar nisso? Vale a pena investir no sistema agora? É o momento correto? O que é que esse sistema tem que fazer? Né? Vocês, alguns são do curso de contábeis, alguns são do curso de administração. Vocês têm que administrar, têm que ter o controle da empresa, entender como que ela funciona, como os setores se interagem, e o sistema participa disso. Né? Vocês não vão desenvolver um sistema, mas vocês precisam conseguir conversar com quem vai desenvolver para que eles entreguem aquilo que você precisa. Porque se você não passar a mensagem correta para o programador, como é que ele vai resolver o seu problema? Ele vai criar uma solução que não te atende. E no final você não vai ficar contente, e nem ele, porque ele vai ter que refazer. E aí dá uma confusão danada, porque vai falar, ó, no contrato estava isso, agora vocês estão querendo isso. Então, vocês, como administradores, como contadores lá na frente, é importante vocês terem essa noção de sistema para que consiga entender quais novas funções que vocês precisam para resolver os problemas, para vocês ganharem agilidade no processo de vocês, para que vocês ganhem mais dinheiro, para que vocês consigam informações para criar novos produtos, né? Para que vocês consigam organizar melhor e recuperar melhor o dado de vocês. Então, é nesse sentido que a disciplina anda, né? Vocês precisam entender um pouco dos conceitos de tecnologia para conseguir conversar melhor, porque hoje a quantidade de dados é enorme e não dá mais controlar com o caderninho. Se a gente voltar para o exemplo ali do geladinho, né? A pessoa começa com um isoporzinho ali, depois vai para 2, vai aumentando a quantidade de venda, a quantidade de entrada e saída de dinheiro, daqui a pouco contrata uma outra pessoa para vender em um outro local ou em outro prédio da instituição, né? Seja um hospital, seja uma universidade, seja lá, ou até mesmo na rua, num ponto de ônibus, a pessoa começa a crescer, coloca para vender em alguns pontos, e aí ela começa a precisar ter o controle do outro vendedor, do que ela está vendendo, de um ponto de venda tal, e aí já começa a ficar mais complexo e ter uma necessidade de um sistema que se encaixe a isso, certo? Então, quando a gente falava lá de perspectivas de sistema e perspectiva de sistema de informação, é que a gente consiga ver nessa visão do longo prazo, sobre problema, solução, necessidade e resposta. E aí, no segundo ponto, ele traz o seguinte: as estratégias e processos de negócio devem sempre conduzir suas escolhas em tecnologia. Então, como eu falei para vocês, é casado. A tecnologia ela é considerada uma ciência meio, porque ela junta com a outra área, agora como a gente está falando no caso da administração, entende os processos da administração para conseguir implementar e levar a administração para um nível que ela não conseguia levar antes, um nível de organização e de controle que ela não tinha. Jéssica, tu tá usando a internet? Opa, voltei. Onde é que eu parei? Que tá dando uma oscilada hoje. Professor, Oi. essa questão de ficar oscilando geralmente é por causa de ter mais de uma pessoa com a câmera ligada. Nas Pode outras ser, vou testar para ver se melhora. Pode ser, pode desligar para a gente ver se melhora. Ok. Tem dia que dá para levar tranquilo, mas hoje até lá na UFMA caiu também. Tava dando perda de sinal, eu tive que ir lá. Então, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Só fazer um teste aqui, antes de continuar com vocês. Uma economia que... Pronto, vamos lá. Então, ó, o segundo ponto, eu não sei até onde vocês me escutaram, então eu vou repetir. Ele fala o seguinte, ó, as estratégias e processos de negócio devem sempre conduzir suas escolhas em tecnologia. Então, como eu falei para vocês,
a tecnologia é uma ciência meio, ela relaciona a uma outra área, que no caso a gente vai pegar a administração aí, que tem que ter o controle do negócio, entender os setores, fazer eles se comunicarem e que a empresa funcione como um todo, alcançando a missão e os valores dela. E eu entendo o que ela quer, os processos dela, automatizo, coloco de um jeito mais ágil, mais organizado, mais fácil de recuperar as informações e levo a administração a um ponto que ela não conseguiria sem tecnologia. Então, tudo quanto é ciência vai se relacionar com a tecnologia para ir para um ponto que elas não foram ainda. Então, tecnologia por tecnologia, ela não é nada. Ela é uma ciência meio por isso, porque ela vai se juntar a algo para levar esse algo a um lugar futuro, a uma perspectiva diferente, não uma visão disruptiva, até onde ela não tinha ido, fora dos padrões. Então, por isso que ele fala, as estratégias e os processos, estratégia a gente pensa em longo prazo e o processo é o que compõe a empresa, né? A ordem que as coisas acontecem, como são as regras que existem na empresa. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre processos de negócio e aplicar alguns exemplos reais para que vocês entendam melhor. Mas o que ele quer dizer até aqui? Tecnologia vai andar de mão dada com a estratégia e com os processos para que você consiga alcançar um novo ponto, né? Então, é para isso que se tem sistema de informação, para resolver os problemas por conta de alguma razão comercial, porque a empresa busca retorno, ninguém investe sem pensar em retorno, né? Não adianta essa utopia, né? Outras, sistemas são caros. Ontem mesmo, eu fui procurado por uma pessoa que queria desenvolver um site, né? E a pessoa queria um sistema altamente robusto e ela não tinha noção do quão caro seria o que ela estava pedindo. Então, como eu não estou com tempo, né, para fazer isso, como eu estou atuando na UFMA e na Pitágoras e eu ainda estou como apostador, então eu não tenho tempo para desenvolver. Eu acabei passando para alguns amigos e não perguntei para ela o que ela queria e depois os amigos vieram me procurar. Eu conversei com ela e recomendei que ela não fizesse o sistema. Agora você imagina aí, o próprio programador que ganharia o dinheiro recomendou que ela não fizesse. Por quê? Porque ela ia dar um passo maior do que a perna. Então, ela ainda está entendendo como a área dela funciona, ela ainda está fazendo os primeiros testes, né? E já quer, eu achava que ela ia gastar tipo, R$ 2.000, mas o que ela estava pedindo era de 25 a 35 mil reais. Então, era um buraco bem mais embaixo do que ela pensava. Então, essa disciplina é para que vocês comecem a ter noção sobre necessidade, né, sobre razões comerciais, para implementar um sistema. E não dar um passo maior que a perna para comprometer a saúde financeira da empresa. Né? Então, no caso dela, não era nenhuma empresa ainda, né? Ela ainda tinha muita coisa para entender sobre o negócio dela e precisou de alguém de tecnologia, que é uma ciência meio, falar assim, ó, legal, a ideia é boa, né? Muita gente pensa nisso, inclusive, mas não é o momento. Vocês mandaram mensagem aqui no grupo agora, foi? Deixa eu dar uma olhada. Tá entrando, não. Guto... Opa, agora sim, o Guto entrou. Então, tomar cuidado com isso. Então, a pessoa... se fosse profissionais que não tivessem caráter, né, o cara fazia o quê? Falava, não, bora, a gente faz, cobrava seus 30 mil para ela e ela poderia quebrar o negócio dela. Né? Então, é muito melhor, né, dar umas dicas para ela começar o processo, criar uma boa relação, né? Quando ela precisar, vai fazendo de pouquinho, né? Fazendo algumas modificações, né? Num escopo menor, e aí, se houver necessidade, né? Se tiver uma estrutura para isso, né? Aí sim faz um investimento maior. Então você tem que ter uma noção do quanto você tem para gastar, da saúde financeira da sua empresa, dos problemas que você tem e do retorno que você pode ter. Então, do jeito que ela estava,
ela investiria ali seus 25 a 35 mil reais e teria um retorno ali de R$ 200 por mês. Então, ia demorar muito para ela, só uma pessoa, ter esse retorno. É um dinheiro que a gente não sabe nem se ela teria realmente, certo? Então, a tecnologia vai servir para isso aí, levar para um ponto que você não pode levar ainda. Mas você precisa entender a razão comercial, né? Entender por que você está fazendo aquele investimento. Muito do que a gente vai conversar na disciplina sobre isso. E aí a gente tem aqui processos de negócio. E ele fala, é um conjunto de atividades logicamente relacionadas que define como tarefas específicas da empresa serão executadas. Alguém consegue me explicar como é o processo básico de negócio de uma loja de autopeças que a gente teria ali no entroncamento, na visão do cliente apenas, não na parte interna? Mas como é o processo de negócio na visão do cliente que chega numa loja de autopeças para comprar alguma coisa ali, para fazer um orçamento, né? Vamos imaginar que ele efetive a compra. O que acontece? Você como cliente chegando na loja, alguém tem essa visão? Consegue compartilhar? Ou então, para ser algo mais acessível, de uma pessoa que chega num Burger King. Como é que funciona? Como na visão do cliente, como é que funciona isso? O que o cliente tem que fazer? Onde que ele tem que conversar? Primeiramente, Se ele precisa ir lá de algum lugar. o cliente vai pedir o cardápio, né? Ou vai observar, buscar o cardápio para escolher uma opção, o que ele está querendo. O Beleza. segundo passo vai ser ir até o atendente, o caixa, independente do que for, e fazer o pedido ou realizar uma compra. Beleza. Então, bora pensar o seguinte. Deixa eu pensar aqui. O Burger King como o Cabana do Sol mexem com comida, certo? Perfis diferentes, mas é comida. Beleza? Tá ali no ramo alimentício, né? O processo para o cliente pedir nesses dois negócios é igual? Basicamente, sim, professor. O que vocês acham? Sim, não, porque o que tem de diferente? Eu acho que não tem diferença não. Se tiver em relação de espaço de produto ofertado. Então, bora lá. Em ambos o cliente vai chegar, vai observar, vai analisar, vai ver os valores lá, etc. E vai realizar o pedido. Beleza. Só que, aonde que eu tenho que ir no Burger King para fazer o pedido? No balcão. No balcão, no caixa deles lá, né? E aí eu vou ou aponto para algo que está lá nas televisãozinhas ou nos banners dele, ou mostro o aplicativo, né? Que eu já tenho essa opção, né? Então, mesmo eu indo lá no caixa, eu já tenho algumas opções. Eu posso apontar, eu posso mostrar o aplicativo, eu posso já conhecer o produto e falar. O cliente ele já tem algumas abordagens. Já no Cabana do Sol, eu teria que, chamar o atendente, um garçom, para fazer o pedido, para ele trazer o cardápio, para fazer o pedido. Então, por mais que nos dois eu tenha que fazer um pedido, o processo para fazer o pedido nos dois são diferentes. Porque já envolveu um funcionário que tem uma função diferente, o garçom não tem a mesma função que o caixa lá. No Burger King eu posso pedir por um aplicativo, mostrando o aplicativo para eles, apesar da compra não se efetuar toda pelo aplicativo, como no Bob's já está fazendo em alguns lugares. Então, o processo e o que vocês têm que começar a estimular na cabeça de vocês é começar a esmiuçar como as coisas acontecem
para conseguir passar para alguém de tecnologia. São esses fatores que às vezes não estão exatamente no sistema que precisam ser informados para ele, para que o sistema se case com a realidade. Às vezes o sistema ele foi bem feito, mas por não ter essa conversa, essa interação legal entre quem está pedindo, o conhecimento do negócio entre quem está pedindo e quem vai fazer, acaba não sendo uma solução boa e acaba não valendo a pena um investimento. Então, eu, por exemplo, quando já tive essas experiências, né, quando eu ganhava a vida programando, eu pegava mais situações como essa. Eu nunca cheguei a abrir uma empresa, mas eu trabalhava, já fiz algumas situações como freelancer. Então, o que eu fazia? Eu pedia para ir na empresa, né? Depois que a gente já tinha conversado sobre valores, já tinha conversado para entender a necessidade dele, a razão comercial, eu pedia para ficar na empresa durante determinado tempo. E aí eu observava como os funcionários trabalhavam, para entender o fluxo, para entender o processo do negócio. E começar a observar essas diferenças. Porque eu poderia ter passado por uma empresa do mesmo ramo, mas que os processos eram diferentes. E eu preciso entender isso para passar para o sistema. Porque o que um programador faz nada mais é que dar ordens para um programa. Os próprios comandos são no imperativo. Né? É a ideia de você dar ordem e o computador executar. Então, o que eu fazia? Eu ficava lá observando para entender. E aí depois eu ia conversando com os funcionários, ganhando intimidade, porque quem está ali no dia a dia, no operacional, é que compreende bem como o negócio funciona. E aí, trocando essa ideia com eles, né, eu sabia de algumas observações, de algumas coisas especiais, de algo importante que poderia ter no sistema, uma coisa que eles queriam, e às vezes era boa, às vezes era ruim, e aí eu já começava, interessante, vou colocar isso aqui também, vou colocar em pauta com o dono, porque o dono às vezes está distante do operacional ou distante de um determinado setor, e ele não vai conseguir me falar tudo que eu preciso. Então, eu visualizando Pronto, voltou. Caiu aí, né, professor? Hoje tá ruim. Então vamos continuar. Mas pelo menos tá voltando. Então, entenderam essa ideia da observação? Vocês conseguiram escutar? Que eu ficava lá na empresa, entendendo como o negócio funcionava, e depois ganhava intimidade e conversava com quem estava lá no dia a dia para que eles me informassem. Então, quando a gente fala de processo de negócio, é observar esses detalhes. Como é que o cliente vai caminhar na empresa, as opções que ele vai ter, né? E essas opções tem que ter no sistema. Já pensou o funcionário pede algo e aí o cliente pede algo e não tem como você colocar no sistema aquilo? Aí você fica na dúvida como é que vai fazer? Eu sei fazer isso na realidade, mas no sistema não tem isso. Aí o sistema já começa a ficar inconsistente, porque na realidade vai estar de um jeito, no sistema vai ter outro. E aí, eu comprei um sistema para me organizar. No final, ele não vai estar me ajudando a organizar? Lembra lá das razões comerciais que vocês falaram, que era organização? Eu já estou gerando uma inconsistência. Outra palavra que a gente vai usar muito durante a disciplina. Então, pense o seguinte, o que é uma inconsistência? É quando, na realidade, é uma coisa e no sistema é outra. É uma inconsistência. Outra inconsistência é como quando numa parte do programa eu tenho um valor referente a determinada coisa e em outra parte eu teria que mostrar a mesma informação, mas está um valor diferente, não está batendo. Quando os dados não batem, dados que deveriam ser iguais não batem, a gente vai chamar isso de inconsistência, certo? Então, você conferiu o estoque
e tem 10 geladeiras. Você vai chegar lá no sistema do estoque, não tem 10 geladeiras, você tem uma inconsistência, beleza? Então, compreender os processos do negócio, essa relação, essa lógica de como vai funcionar, né? E aí a gente tem que ir para os detalhes, observar bem direitinho como é essa interação, como é essa relação. Então, por mais que lá no Burger King e no Cabana eu vinha fazer um pedido, né, os atores e a forma que é feito o pedido é diferente, as opções que eu tenho é diferente. Né? No Burger King eu não tenho a ideia do cardápio físico, né? Mas eu tenho um aplicativo. No Burger King eu tenho um caixa, um atendente lá. No Cabana eu tenho ou em qualquer outro restaurante no mesmo perfil, eu tenho um garçom para me atender, que pode me explicar os produtos, né? Até com um treinamento melhor, né? Com atenção maior. Então, é um processo diferente. No exemplo da autopeça que a gente conversou, o cara pode ir lá o cliente vai lá no balcão, né, vai ser atendido por um funcionário, vai dizer as peças que o mecânico passou para ele vai conferir se tem no estoque via sistema, depois ele confere se está no local que ele está ou se está no estoque que está próximo, e às vezes os caras têm que ir lá buscar, e aí depois você aguarda, né, faz o pagamento e aguarda para fazer a retirada em um outro setor onde eles vão buscar. Né? Então tem um processo similar a esse. Ainda tem uma outra opção, você pode ligar, né, para fazer um orçamento. Então ali todo mundo tem um computador e entre 2 ou 3 vai ter um telefone para que você consiga fazer o orçamento sem precisar ir lá também. Então entender isso, né, entender o processo de negócio, né? Ah, mas a ligação às vezes não tem interação com o sistema. Às vezes pode até ser, mas no caso de lá ele abre um orçamento, ele registra com o seu nome. Se você for lá pessoalmente, ele vai perguntar qual é o seu nome ou qual é o seu CPF e vai buscar o orçamento, né? Então, compreender esse processo é importante para que o sistema ele consiga abraçar a realidade e que não gere inconsistência. Então, uma questão que eu posso passar para vocês é justamente dar um negócio para que vocês descrevam o processo do negócio em determinada área. Então, eu posso pegar como, por exemplo, uma lanchonete ou autopeças, como eu citei agora, né? Um negócio que dá para todo mundo ter uma noção, ter uma experiência, né? Faculdade, supermercado, algo que todo mundo vá, e pedir para vocês descrever o processo de negócio. Opa, voltou de novo. Então, voltando um pouquinho para a gente conseguir conversar. Então, eu posso passar para vocês uma questão na Oficial 1, onde eu peço para você descrever o processo de negócio de compra de algo em determinado negócio. Né? Perguntar sobre o processo de negócio de vocês como estudante no serviço de atendimento ao aluno, o processo de vocês ao fazer uma compra no Mateus, a fazer um pedido no Gordo Lanches, pegar algo da realidade imperatrizense e pedir para vocês descrever o processo. Né? Pode ser uma questão que eu passo para vocês aí numa oficial 1, numa questão discursiva, é algo que eu costumo pedir. Então, se você começar a pensar como um processo funciona, né, aí vai ser interessante. Eu posso até passar para vocês uma dessas para a gente fazer, ver o que vocês têm a visão, comparar algumas questões de vocês para que a gente já tenha uma base melhor e vá evoluindo nessas observações. Né? Porque aí você vê o que fulano fez, o que ele observou e o que você não observou e já vai expandindo os seus critérios de observação, o seu paradigma de observação. Então, é isso que a gente quer ao compreender o processo de negócio. Aí, a sigla SIG,
né? Alguns de vocês já devem saber, mas é o nome da nossa disciplina, Sistemas de Informação Gerencial. A gente vai entender direitinho o que a gente já sabe que é um sistema de informação, né? Um sistema que entrega como produto, como saída, informação e que ele tem entrada, processamento e saída. E processos a gente já sabe o que é, são essas partes que compõem o negócio, que é a lógica de como ele funciona. E ele fala, compreender as estratégias do negócio e indicar a estrutura de suporte às tecnologias são assuntos importantes que devem ser avaliados. Então, é justamente o que eu estou falando para vocês. A tecnologia casa com as regras de negócio, com os processos de negócio, e aí a gente precisa ter esse entendimento, esse conhecimento para passar certo para o programador, para que o sistema nos ajude, não nos atrapalhe. Então, aqui a ideia não é dizer que os sistemas são lindos, perfeitos, que sempre vão ser bons. Eles são bons quando eles são feitos da maneira que deveriam ser feitos, né? Tem várias variáveis no meio do processo e que vocês devem ser profissionais que consigam entender as necessidades e saber quando investir neles. Então, eles são muito bons, mas você tem que ter noção, vai gastar dinheiro, tem que ter uma razão comercial, tem que entender sobre o negócio e ver o retorno disso, né? Então, tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia para isso. Passando aqui mais um. Informação como um bem. As grandes empresas do mundo, né, Amazon, Google, né, são poderosas porque têm muitas informações. E essa quantidade de informação que elas têm permitem elas criarem vários braços de negócio. O que eu quero dizer com isso? Que elas começam a diversificar no que elas investem, porque elas têm tanta informação sobre os usuários, sobre o perfil de compra, o que costuma visualizar, o que gosta, o que não gosta, né? O que chama a atenção daquela pessoa, consegue etiquetar as pessoas, perceber padrão de um determinado grupo, de um determinado sexo, de uma determinada faixa etária e criar produtos para isso ou serviços. Então, eles ganham muito dinheiro, mas o bem, a grande preciosidade, o que gera esses negócios que vão gerar ainda mais dinheiro para eles, no final das contas, é a informação. E eles só conseguem ter isso com sistemas que foram bem projetados para captar esses dados. Então, eles não teriam informação se eles não tivessem um dado para processar e transformar em informação. E aí, um exemplo que ele coloca, ele cita a Apple, né? Ele diz que um ativo estratégico permite vantagem, diferenciação. Então, informação serve como um ativo estratégico, porque ele dá esse perfil de vantagem, né, de você conseguir se destacar aos seus concorrentes, você conseguir lançar algo antes, perceber uma necessidade antes, né, e aí que gera uma diferenciação, um posicionamento diferente no mercado, né? Você começa a ganhar destaque, a ser de vanguarda. E aí ele mostra uma série de produtos que foram lançados, né, o iPod, o iPad, o iPhone, o iTunes, que eles lançam um produto, começam a perceber uma necessidade vinculada a ele, gera um outro produto que passa a ser uma necessidade para o usuário daquela tecnologia. E ela acaba colocando a mão no bolso novamente. Então, quando você tem essas informações, você consegue fazer esse tipo de investimento. Ele ainda fala que o sucesso da Apple depende totalmente da informação dos seus clientes, mercados, fornecedores e operações de cada linha de seus produtos. Então, olha que legal. A gente está falando muito aqui sobre a informação que os clientes nos dão, mas os nossos próprios setores, os nossos próprios funcionários, os nossos próprios produtos, eles vão nos dar algumas informações também. E a gente precisa disso. A gente precisa captar e registrar isso de alguma forma. Uma coisa é eu ter isso na cabeça de um funcionário. Outra coisa é eu ter isso registrado, eu ter isso como um gráfico, eu ter isso como uma evolução, eu conseguir fazer uma predição, né? Eu dizer que a tendência é essa e a situação daqui a 5 anos, daqui a 10 anos vai ser essa. Ah, pode ser que um sistema erre uma predição, pode ser, né? Mas se você tomar suas decisões baseadas nelas a longo prazo, com certeza você vai ter mais decisões cabais positivas do que negativas. Então, informação é um bem de valor até imensurável para as empresas, né? Então,
Por isso que a gente precisa de sistema de informação para trabalhar esses dados, e a gente sabe que o volume de dados cresce mais a cada dia, e é necessário um sistema para controlar isso. Pensa o seguinte, rede social. Alguém sabe... Opa, agora voltou rapidinho. Alguém sabe quantos seguidores... Quantas pessoas seguem no Instagram, de cabeça? Uma noção, não precisa ser o valor exato, não. Se não souber, dá uma pesquisada aí. 2 pessoas, só para a gente ter uma noção. Eu não sei quanto eu sigo. Deixa eu olhar aqui. Estão me escutando? Dê uma olhada aí no Instagram quantos... Opa, tá oscilando. Estão me escutando? Dê uma olhada no... 2 pessoas, dê uma olhada no Instagram aí, quantas pessoas vocês seguem, pra gente ter uma noção. Professor, siga em torno de 200. 200 ou 1.200? 1.200. 1.200 pessoas. Beleza, eu acabei de olhar o meu aqui, são 708. Isso. Seguindo são 808. Pronto. Então, a gente tem o Elton, que tem mais de 1.000, eu que tenho menos de 1.000, e tem algumas pessoas que são bem low profile, né? São aquelas pessoas que não se mostram muito nas redes sociais, que não postam fotos, às vezes tem as contas ali só para olhar o que está acontecendo, seguir algumas pessoas que se interessam, seguir a família, né? Mas mesmo essas pessoas que seguem 100, 200 pessoas, eu tenho certeza que quando ela chega e abre a rede social e passa o dedinho assim, ó, para atualizar, aparece novo conteúdo. Então, mesmo pessoas que seguem poucas pessoas, 200, 100 pessoas, toda vez que atualiza, tem conteúdo. Isso mostra que os dados só estão crescendo mais, né? A gente tem mais de 1 bilhão de sites hoje, né? É muito difícil você encontrar um assunto que não tenha conteúdo na internet, né? Hoje em dia, a dificuldade que a gente tem é encontrar o de qualidade, é saber no que se espelhar, saber o que acreditar. Mas conteúdo, dado, tem demais. Então, cada vez mais os sistemas de informação são mais importantes, porque a gente precisa peneirar isso, né? Os negócios criam proporções internacionais, centenas de milhares de usuários, né? Então, são necessários sistemas, né? Você só consegue crescer saudável se você tiver um sistema que te ajude nesse processo, né? Senão, quanto mais você crescer, mais problemas você vai ter. E aí a gente tem uma citaçãozinha onde ele fala que a informação é um capital precioso, como a gente vem falando, e destaca que é um recurso-chave de competitividade efetiva, de diferencial de mercado e de lucratividade nesta nova sociedade. Então, basicamente, essa frase resume o que a gente conversou e o que estava dividido em tópicos até então. Então, nesse capítulo, a gente vai ver, tem que entender o que são processos de negócio, na 1.2, e também entender o que é um banco de dados, que é o novo conceito que a gente vai trazer aqui, entendeu? Processos, entender a necessidade, razão comercial, né? Mas principalmente entender o que são processos de negócio, porque eu já digo para vocês que eu vou cobrar sobre isso, a gente pode até fazer umas atividades mais na frente, quando vocês estiverem com a cabeça, né, mais nesse sentido, e a gente já tiver conversado um pouquinho mais, a gente vai fazer uma atividade similar ao que eu posso cobrar para vocês na oficial. Então, ele coloca aqui a primeira vez que tem uma definição de banco de dados nessa apostila, ele vai trazer mais algumas. Ele coloca determinante para melhorar a eficiência dos processos, incluindo o de tomada de decisão, pelo fato de tornar mais ágil o acesso à informação. Outro conceito, um conjunto de arquivos relacionados entre si, né, já que a gente tem aquela ideia de tabelas, né, um banco de dados parece uma planilha, só que ele é muito mais complexo. Mas na estrutura básica dele, um banco de dados relacional é isso, né? Ele faz relações entre dados, para que a gente consiga tirar mais informações.
E ele fala que contém registros sobre pessoas, lugares e coisas. Está oscilando um pouquinho. Então, sempre eu vou repetir se eu não voltar para a parte, ficar faltando alguma coisa e tiverem dúvidas. Mas hoje está complicado. Então, voltar aqui para o último conceito que ele deu de banco de dados. Ó. Um conjunto de arquivos relacionados entre si que contém registro sobre pessoas, lugares e coisas. E para vocês enxergarem melhor o que é um banco de dados, imagine que ele seja uma super planilha zona que consigam relacionar mais informações e consigam colocar regras pertinentes. Como, por exemplo, não permitir que um dado seja apagado porque ele tem relação com outro. Então, planilha não tem muito como você fazer isso. Então, tem regras de banco de dados ou a potência que ele tem, a eficiência que ele tem em recuperar um dado com uma velocidade maior não se compara com a planilha. Né? Planilha é um sistema? É um sistema. Pode ajudar a gente no início da empresa? Pode, mas chega um momento que ela não vai ser suficiente. Então, eu tenho exemplo de quando eu trabalhava para a prefeitura, que vinha uma planilha do Bolsa Família. Meu amigo, a planilha era grande demais. Não tinha uma máquina lá na secretaria que era capaz de abrir a planilha sem travar. Então, toda vez que tinha que fazer a operação, e eram máquinas relativamente boas, que conseguiam mexer em arquivos e no computador tranquilo, né, fazer aquela operação normal de um usuário. Mas quando abria essa do Bolsa Família, era muito arquivo, travava a máquina. E não era só esperando carregar, era toda vez que o coordenador precisava fazer alguma operação. Então, se torna muito complexo. Então, a gente precisa de uma estrutura mais robusta para conseguir isso. Então, o banco de dados é isso. Ele consegue implementar algumas regras a mais, né, para que você consiga ter um acesso mais rápido a essa informação e relacione elas de uma forma mais inteligente. O que eu para vocês aqui é um conceito que ele já apresentou na seção 1.1, isso aqui não está na 1.2, mas vai ser utilizado durante todo o conteúdo, para que vocês não confundam. Banco de dados, o da empresa, do sistema, é uma coisa. O Data Warehouse é outra. Ah, professor, posso chamar o Data Warehouse de banco de dados? Afinal, lá no início tem data, que é dados. Ele não deixa de ser um banco de dados. Mas, deixando claro para vocês, warehouse é como se fosse depósito. Então, ali é um depósito de dados que é utilizado para você extrair informações a longo prazo. Então, tomem cuidado com isso. Porque o banco de dados normal que a gente vê é um banco de dados utilizado no dia a dia da empresa. O Data Warehouse é um banco de dados utilizado para decisões futuras, para predição, certo? Não vou dar aula de Data Warehouse especificamente agora, porque não faz parte desse conteúdo, mas já é importante falar, porque eles citam esses termos, e para que você não gere uma confusão, uma associação na cabeça de vocês. Então, banco de dados é uma coisa, Data Warehouse é uma especificação diferente. Ele trabalha com dados frios, são dados que não estão na operação do dia a dia, são utilizados ali pelos gestores, pelos executivos, pelos analistas, para tomar decisões, para conseguir relacionar dados de formas que ainda não foram relacionados, para conseguir tomar decisões a longo prazo para o negócio. Então, do ponto 1 a gente terminou, a gente demorou um pouquinho mais do que eu esperava para hoje. Eu vou tentar caminhar no 1.3 com vocês até as 9 horas. Quando der as 9 horas, a gente vai falar sobre o trabalho. Beleza? Sobre a atividade. Continuar conversando com vocês, mostrar o trabalho que vocês fizeram. Então, vou levar aqui até às 21, como se a gente estivesse em sala de aula normal. Às 21 eu dou um intervalo para vocês e na volta a gente fala sobre as atividades. Se a gente não terminar 1.3 hoje, não tem problema, na próxima aula a gente continua. O que eu quero é já adiantar um pouquinho do conteúdo para que a gente tenha assunto para a nossa oficial 1. Então, vou compartilhar com vocês
um outro arquivo aqui, que é da 1.3. Vocês ficaram com alguma dúvida? Teve alguma parte que cortou, que atrapalhou? Eu tentei repetir aí o máximo possível para ficar mais claro para vocês, mas se não ficou, podem perguntar. Professor, não ficou claro para mim a diferença de um banco de dados com data warehouse. Não ficou claro para mim o que é um processo de negócio. Não tem problema, eu vou e explico novamente. Ô, professor, eu entendi isso, está correto? A gente conversa também. Pronto, eu vou desligar a minha câmera também para ver se fica melhor para a gente. Tá? É porque Então, tá falhando muito, né? tá falhando muito para vocês, né? Tá. Beleza. Quando ficar alguma informação faltando, aí vocês me avisam. Ó, hoje não ficou legal. Eu vou dar uma conversada com a Júpiter também. Hoje teve problema lá de forma geral. Outra internet daqui deu problema. Na UFMA também teve. Tá tendo queimada aqui perto. Pode ser que tenha alguma coisa que tenha relação. Mas a conexão aqui é boa e só tem eu. Pode ser alguma falha de sinal chegando deles. Mas enfim, vocês conseguiram compreender o que são os processos de negócio? É aquela ideia de como a lógica de como o negócio funciona. A ordem que eles acontecem, o que precisa acontecer para a gente ir para a próxima etapa, certo? Vocês têm que conseguir começar a entender, olhar para um negócio, ir numa loja, ir num comércio e entender, observar como eles funcionam. Isso é bom para estimulando em vocês essa compreensão de como o sistema deve funcionar. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, como está caindo muito, está oscilando muito, e aí atrapalhando a concentração, pode ser que vocês tenham algum problema no entendimento, vamos fazer o seguinte, eu vou parar no 1.2 aqui, já que a gente já conseguiu ver uma sessão, não vou dar conteúdo extra, né, tentar adiantar agora, e vou conversar sobre o trabalho com vocês. E aí eu começo a falar por aqui, e depois a gente vai para o WhatsApp. Beleza, professor. Ele está oscilando muito. Beleza? Né? Isso, não adianta a gente tentar acelerar hoje e vocês não conseguirem acompanhar, tá? A gente tem que ter essa noção. Então, é o seguinte, eu vou dar para vocês, todo mundo que está, deixa eu olhar aqui os nomes, tá? O Luiz, Gustavo, o Igor, o Elton e o Ricardo. Todos os 4 são do mesmo grupo que já me enviou o trabalho? Sim. Sim, professor. Sim. Ótimo. Então, beleza. Então, eu vou comentar com vocês aqui rapidinho, eu vou compartilhar, eu já baixei eles. O trabalho de vocês ficou bem organizadinho, foi na proposta que eu pedi, eu vou colocar algumas observações. Vou abrir ele aqui para compartilhar com vocês. Beleza. Pronto. Aqui o nome de vocês. Hoje até 5 tá exatamente os 4 que estão levando a disciplina bem. Então tá show. Beleza. Ótimo. Então vocês conseguiram colocar o nome a consultar. Legal. Tem uma logo. Não optaram por não colocar o nome na identidade visual. Tudo bem, é a opção de vocês. O slogan, acesso ao sucesso. Legal. O nome dos integrantes, certinho. O nome da empresa está correto, o ramo da empresa varejista está correto, responsável pela empresa Carlos e Helena está correto. Funcionários e funções, é isso aqui mesmo.
Só peço que vocês adicionem a relação desses funcionários de parentesco. A gente sabe que tem alguns funcionários que atuam em mais de uma função e outros que são parentes. Então, destaca isso para a gente, porque podem ser pontos que vocês podem utilizar com inteligência lá na frente, né? Como assim? Dividir quem que vai ficar responsável por isso e isso, e o outro por uma determinada função que não tem relação, para a gente saber quem pode cobrar, quem que vai ter o controle, para a gente estabelecer um processo de negócio bem definido, entendeu? Então, durante a sessão, a unidade 1, na verdade, ele vai dizendo ali nome de filho, né, dos parentes dele, dizendo a função. Então, tenta atrelar essas funções a pessoas, né? E se mais de uma pessoa fazer a função, vocês destacam também, porque pode ser útil para vocês, tá bom? Mas está correto. Problemas encontrados. Aí vocês colocaram aqui, ó. Inicialmente, a loja precisa de um sistema de organização. Olha aqui, ó. Vocês já estão dando a solução, ó. Vocês já estão falando de um sistema de organização. Mas qual é a razão comercial que faz esse sistema ser colocado? Porque a gente está buscando problema. Então, você vai falar que a empresa é desorganizada, existe perda existe roubo, existe descontrole no estoque, certo? Então, vocês vão focar nos problemas aqui, certo? Já que aqui é problemas encontrados, não tentem colocar soluções, mas só destacar os problemas, beleza? Não que a solução esteja errada, mas a gente vai partir para soluções como a nossa missão da outra aula, para a gente conseguir dividir direitinho. Aí ele fala, dividido em setores para obter qualidade nos dados e informações, beleza. Será de fundamental importância o desenvolvimento ou contratação de um software que possa gerenciar as vendas de estoque. Aí, ó, de novo, vocês estão entregando solução, e a gente está falando ainda de problema. Ah, professor, mas eles são muito relacionados, mas agora a gente quer só os problemas, né? Então, por que você está dizendo que é importante o desenvolvimento de um sistema e a contratação de um software? Por que precisam de profissionais nesse momento? Aí vocês vão falar, né? Porque a forma que eles estão conduzindo a empresa não dão a segurança que eles precisam, não dão o controle que eles precisam, vão justificar isso de alguma forma, vão encontrar o problema, não foquem em solução. Terceiro ponto, adoção de uma controladoria e ou contabilidade, né? Aqui, novamente, é uma outra solução, eu concordo com vocês que deve ser, que é uma boa dica, né? Mas ainda não é o problema, é uma solução. E marketing também, a gente entra para a solução. Então, isso aqui vocês vão aproveitar para a aula que vem, que eu vou querer as soluções, e vocês vão olhar para esses itens aqui e vão entender as razões comerciais que fizeram vocês terem essas ideias, focar no problema. Então, você pode pegar isso aqui, jogar para soluções, mudar o nome aqui e adicionar problemas encontrados em cima. Vocês podem editar esse mesmo arquivo aqui e só colocar agora problemas encontrados e soluções propostas, o nome do outro tópico que vocês vão colocar, onde vocês vão inserir isso. E aí, vocês podem editar alguma coisa daqui, podem adicionar, não tem problema em mexer no que vocês já fizeram, certo? Então, Tá certo. professor, Professor, acha que desse que a gente colocou... Peraí, que tá o Igor e o Elton falando. Vai o Igor pode falar, primeiro. Igor. Beleza, Elton, valeu. Então, professor, no caso, essas soluções que a gente colocou nos problemas encontrados nesse tópico, a gente vai pegar elas, lançar lá para as soluções. Isso, soluções se caso propostas. necessário for adicionar alguma coisa e tudo mais. E aqui a gente vai descrever de fato os problemas que aquela empresa tem, no caso. Exatamente. Aí vocês tentam relacionar assim, ó, problema tal, solução tal e tal. Entendeu? Para cada problema, uma solução. Entendeu? Ou para um grupo de problemas, determinada solução. Porque às vezes uma solução resolve mais de um problema. Certo? Entendi. Por que tem que fazer isso? Porque imagine que eu sou o dono e eu sei que tenho todos esses problemas.
mas a empresa lá não está ruim das pernas? Sim. Talvez ele não tenha o dinheiro para implementar tudo de início. Então, é legal vocês relacionarem solução com problema, porque eles veem assim, isso aqui é um problema maior para o meu negócio, então eu vou tentar resolver isso aqui primeiro. Beleza? Então, tentem dividir, né? Achar os problemas que fizeram vocês criarem essas soluções e relacionar eles, para que vocês consigam, por exemplo, dar valor diferente na consultoria de vocês para determinada coisa que eles forem pedir para vocês. Entendeu? Lá no material eu coloquei que se vocês quisessem dizer que vocês teriam funções, podem criar. Então, se tiver um setor de programação na empresa e vocês quiserem, em vez de encaminhar para um outro negócio, ganhar dinheiro com o sistema também. Aí vocês colocam, fulano é um desenvolvedor contratado pela empresa para atender as necessidades do negócio. Né? E aí vocês já podem utilizar a criatividade nesse sentido. Certo? Agora os pontos positivos, vamos ver. A loja sempre esteve muito bem localizada e se diferenciava fortemente da concorrência pela variedade de produtos e preços disponíveis na gôndola. Beleza, né? Uma loja de R$ 1,99, hoje em dia não deve nem mais ter R$ 1,99, né? Porque por conta da inflação durante o tempo. Né? Eu já vi uns de R$ 2,99, de R$ 3,99, de 5. Aqui tinha um rei do 10, né? Aqui tinha o rei do 10, que já era um outro perfil, né? Que era mais roupa, mas é o que o dinheiro vai fazendo, né? Então, legal, vocês botaram localização é importante. Às vezes você tem um negócio... Foi com esse propósito que foi aberta a empresa, né, professor? Oi? Foi com esse objetivo para ter bastante disponibilidade de produtos que o Carlos e a Helena abriram. Perfeito. Então, são 2 pontos legais que vocês conseguiram encontrar aqui, ó, localização e variedade. Vocês podem colocar esses 2 itens com pontos diferentes. Um é localização e o outro é variedade. Beleza? Carlos e Helena se especializaram no ramo durante esses anos, legal. É importante, né? Aqui a gente pode resumir isso aqui como experiência, né? É importante, não tem jeito. Inclusive, eu falo para vocês aqui que um programador alguém que vai entregar uma solução como consultor tem que entender do negócio. E para entender, tem que conversar com quem está lá no dia a dia. Então, se a pessoa que é a dona tem experiência do negócio, que é isso que vocês colocaram como ponto positivo, é realmente muito bom. E o outro ponto, fizeram um bom relacionamento com fornecedores e clientes, mesmo com a necessidade de fechar 2 lojas. Legal, é importante manter o vínculo, né? Ponto interessante, né? Afinal, se não tiver cliente, não tem dinheiro entrando, né? Não tem caixa para conseguir sair dessa situação. Acreditam que podem atualizar-se no segmento para dar sequência ao negócio que tanto investiram. Legal isso aqui, ó, porque vocês colocaram a ideia da confiança. E isso é importante também. Essas coisas que não são muito objetivas, que são mais abstratas, fazem diferença também, né? Compõem ali a ideia. Legal vocês terem colocado esse item também. Parabéns. Então, o que eu quero para vocês, para a gente dar mais um passo? Então, isso aqui já valeu 200 pontos. Para vocês todos que me entregaram, né? Vocês seguiram a estrutura que eu combinei com vocês, me entregaram em dia, né? Deram esse deslize aí das soluções no lugar dos problemas, mas eu vou dar os 200 pontos, porque vocês foram certinho, criaram um logotipo, ficou legal, montaram a empresa, e faz parte do trabalho, professor, ir discutindo para a gente chegar a um denominador comum. Então, 200 pontos para todo mundo aí, já vou lançar para você. Eu só não vou lançar no portal direto, porque pode ter algumas pessoas que entreguem atrasados e eu dê metade da nota ou 75% da nota, dependendo do que eles fizerem na próxima aula, tá? E se eu lançar o de vocês, aí eu vou ter que fazer retificação. Mas já fiquem sabendo aí que todos do grupo já ganham esses 200. Então, o que é que eu quero para a aula que vem? Que vocês separem os problemas da solução e que relacionem eles.
pode ser até numa tabelinha, problema tal, solução tal, problema tal e tal. Pode até repetir, né? Porque um problema pode encaixar em mais de uma solução. Deixar isso visual, relacionar, fazer um processamento aí dos dados de vocês para que consiga apresentar, certo? Na próxima aula, eu quero que vocês transformem isso num slide, como se vocês fossem fazer a apresentação para o Carlos e para a Helena. E aí vocês vão colocar, vocês não vão precisar apresentar, certo? Deixar a apresentação é um outro passo. A gente está montando, primeiro a gente montou a empresa de vocês, depois a gente achou os problemas, agora a gente vai pensar na relação entre problema e solução e montar uma estrutura para apresentar para o Carlos e para a Helena, ou para o resto dos funcionários. Então, a gente vai criar um material para exposição, onde você vai organizar os problemas, pensar numa forma visual de explicar para ele problema e solução. E algo que eu quero que vocês pensem agora também é quanto custa a consultoria de vocês. E se vocês vão desenvolver o sistema ou não. E quanto custa as soluções que vocês vão querer dar para o negócio dele. Então, vocês, como consultoria, vão começar a pensar assim. Pensem também em níveis. Porque, por exemplo, às vezes ele gosta que vocês acharam um determinado problema e que querem resolver, mas a solução é muito cara. Então, pensem em uma solução intermediária ou numa solução gradual. Fazer uma primeira etapa, uma segunda etapa, porque eles não estão com tanto dinheiro. Na situação que eles estão, deles não estarem com muito dinheiro e de ser um negócio que tem a possibilidade de se alavancar, de ganhar muito dinheiro com isso, a gente pode colocar o pagamento como a participação dos lucros futuros na empresa, como como tornar a empresa uma sociedade e tudo mais. Eu escutei até pagamento. Deu uma oscilada, Igor. Tá oscilando um pouco o teu áudio. Ok. Melhorou agora? Melhorou, aparentemente. Hein, professor, essa questão de pagar, do pagamento, por conta da empresa estar numa situação complicada no momento e que está com caixa muito baixo. A gente poderia colocar como o pagamento dela para a gente, da nossa consultoria, como a participação dos lucros dentro da empresa. É uma proposta ousada. Aqui saiu um pouquinho a conexão, mas eu consegui escutar tudo que você falou. Atrelar o ganho ao retorno com uma PL, sócio, né, Igor, no caso, exato, né? Entraríamos como sócio. E aí, o que acontece? O que a gente faria? O dinheiro que tem no caixa seria todo investido nas soluções que a gente iria propor, e no futuro, os lucros que viessem não seriam apenas de Carlos e Helena, mas também seriam nossos, entendeu? Uma parte. Beleza. Ou então a gente poderia... Nós poderíamos propor... Nós poderíamos propor dessa maneira aí, Igor, entrando com o sistema sem eles estar disponibilizando nenhum valor. Isso. Beleza. Então, é exatamente isso que eu quero de vocês. Que vocês tenham ideias e deem opções para o Carlos e para a Helena. E consigam trazer isso numa apresentação. Como se vocês fossem numa reunião com eles ou fosse à distância aqui mesmo de forma remota. Para que vocês consigam ter poder de negociação com eles. Então, para negociar, você precisa ter entendimento do negócio, opções para negociar e saber de valores. Então, vocês podem inventar valores aí para sistema, para consultoria, para participação nos negócios. Vocês podem começar a colocar algumas situações no material de vocês. Relacionar, imaginar que eles possam escolher a resolução de um problema primeiro, deixar outro como secundário, indicar uma proposta para eles, falar, a gente indica vocês indo nessa situação, mas dá essa opção para vocês escolherem também. É nesse sentido que eu quero que vocês trabalhem, né? Entregar ali ou pacotes, né? Tipos de planos que vocês podem fazer
que vocês imaginem dessa forma, né? Deem opção a que consigam negociar. Tentem se vender. É um material para que vocês se mostrem profissionais, entendeu? Entendi, professor. Entendido. Beleza? Então, a gente está aqui às 21 horas, quase. Então, a ideia é essa. Então, eu vou escrever o texto certinho, colocar lá no grupo para vocês, tá bom? E aí fica 1 hora para vocês já começarem a debater. Eu vou só me silenciar aqui se vocês quiserem ficar trocando ideia aqui ou pelo grupo, com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me procurar, eu vou estar disponível também às 22 horas. Na próxima aula, a gente vai fazer o mesmo esquema. Eu vou abrir o material de vocês e vou comentar, dar mais ideias para a gente deixar uma apresentação bacana. Na outra aula, aí sim a gente vai pensar se a gente faz uma apresentação gravada. Outra coisa que vocês já comecem a pensar, se vocês preferem gravar uma apresentação ou se vocês preferem fazer uma apresentação ao vivo pelo Teams. Quando vocês forem A debater... gente faz ao vivo, professor. Quem sabe faz ao vivo, professor. Todo aquele métier que o Chico acabou de falar aí. Quem sabe faz ao vivo. A gente prefere ao vivo mesmo. Show de bola, perfeito. Então, tá entendido qual é o processo? Próxima Sim, aula, professor. tem apresentação na próxima aula? Não. Copiar. Ainda não. Eu quero o quê? O material que vocês vão usar para vender o seu negócio. Isso. Como é que pode ser o material? Do jeito que vocês quiserem. Agora tem que ter nome da empresa, a logo que vocês criaram, os planos que vocês vão sugerir, valores, beleza? Então eu vou escrever tudo direitinho do que tem que ter minimamente, principalmente para quem não está acompanhando a aula toda. E aí vocês têm agora um momento para intervalo e um momento para estar começando a debater sobre isso e tirar dúvidas comigo. Na próxima aula, mesmo esquema. Primeira parte da aula, conteúdo. Depois que a gente terminar o conteúdo, eu vou olhar o material de cada um de vocês. No caso aqui tem um grupo. Se tiver outro grupo, a gente já olha também. Então, tá beleza? Alguma dúvida? Não, tranquilo, zerou, dúvida nenhuma. A gente criou um grupo, aí quando a gente desconectar aqui, a gente vai ficar por ele lá. A gente criou um grupo dessa atividade, nós 4. Ótimo, sem problema. Aí, assim, eu vou ficar aqui com a sala aberta e com o microfone mudo. Se vocês tiverem dúvida, eu tô aqui para atender vocês. Eu vou só encerrar a gravação, mas vou continuar na sala, beleza? Tranquilo, professor, obrigado. Show de bola. Então, qualquer dúvida, eu tô por aqui. Qualquer coisa, se não tiverem dúvidas, até a próxima aula. Valeu, vocês estão fazendo um trabalho legal, vai ficar bacana no final. Obrigado, professor. Obrigado pela Valeu, atenção. professor. Um abraço.